Olá pessoal, tudo bem? Hoje resolveremos mais uma questão de cinemática, questão que trata de um projétil que é lançado do solo numa direção que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Sabe-se que ele é disparado com uma velocidade v igual a 80 metros por segundo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo de subida, a altura máxima atingida e o alcance máximo d, conforme representado na figura. Os nossos dados são de seno de 30 graus é igual a 0,50 e o cosseno de 30 graus igual a 0,86. Vamos para a análise. Inicialmente, iremos realizar uma decomposição do vetor velocidade. Foi informado que a velocidade inicial era de 80 metros por segundo, que corresponde a esse vetor que possui essa inclinação de 30 graus. Muito bem, vamos decompor nas componentes vertical, vamos chamar de VY, e na componente horizontal, vamos chamar de VX. Um macete aqui para saber se eu multiplico pelo seno ou pelo cosseno é observar se a componente está adjacente ao ângulo. No caso de VX, ele está adjacente ao ângulo, ele está com o ângulo. Então, eu multiplico pelo cosseno de θ. E o VY ele está sem o ângulo, eu multiplico pelo seno de θ. Muito bem, essas são as nossas componentes. Substituindo os valores, teremos Vx 80 vezes 0,86, 68,8 metros por segundo, e o VY 80 vezes 0,50, que corresponde a 40 metros por segundo. Equações do MRU e MRV, ou queda livre. Pessoal, importante destacar que o movimento na horizontal, como a gente vai decompor esse movimento na parcela vertical e na parcela horizontal, podemos destacar que a parcela horizontal descreve um movimento com velocidade constante, portanto, se trata de um movimento uniforme. E o movimento na vertical é um movimento com aceleração constante. E o movimento na vertical trata de um movimento com aceleração constante. Portanto, um movimento uniformemente acelerado ou equivalente à queda livre. No movimento retilíneo uniforme, temos que d igual a vt, o famoso Deus vê tudo, e temos que a velocidade é a distância sobre o tempo, ou, numa terceira forma, t igual a d sobre v. Todas essas equações podem ser utilizadas no movimento uniforme. No movimento acelerado, nós temos que v v0 mais at, dv0t mais meio de at ao quadrado, ou v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2ad. São as equações utilizadas no movimento uniformemente variado. Ou, fazendo uma analogia com o movimento de queda livre, teremos, no lugar da aceleração, vamos inserir o valor da gravidade, e no lugar da distância percorrida, vamos inserir o valor da altura. Muito bem. De posse dessas informações, podemos dar sequência no nosso problema. Resolução. A velocidade Vx se mantém constante ao longo do movimento, enquanto a velocidade Vy, a nossa componente vertical, ela diminui devido à gravidade na metade do movimento, e na metade posterior ela começa a aumentar no sentido contrário, conforme a representação da figura. Partindo do ponto A, analisando apenas o movimento vertical, teremos que a velocidade final é zero. Utilizando, portanto, a equação v igual a v0 mais gt, teremos velocidade final é nula, a velocidade inicial é o próprio vy, menos porque a gravidade é vertical para baixo, e o tempo que eu quero descobrir. 0 igual a 40 menos 10t, t igual a 4 segundos. Esse é o nosso tempo de subida, pessoal. Basta substituir na equação da queda livre. Portanto, letra A, tempo de subida 4 segundos. Já sabemos que no ponto A, a velocidade inicial corresponde ao VY. No ponto de altura máxima da trajetória, a velocidade vertical é nula. Podemos agora utilizar a segunda equação do movimento de queda livre. h igual a v0t mais gt ao quadrado sobre 2. Teremos, portanto, h igual a 40 vezes 4, tempo de subida, menos a gravidade é para baixo, 10 que multiplica 4 ao quadrado sobre 2.
teremos uma altura máxima de 80 metros. Esse é o nosso Hmax. Letra B, altura máxima é igual a 80 metros. No movimento horizontal, temos um movimento uniforme, que se processa com velocidade constante v igual a Vx. Como o projétil gasta 4 segundos para subir, mais 4 segundos para descer, teremos um tempo total de 2 vezes o tempo de subida, ou seja, 8 segundos. Utilizando a famosa fórmula Deus vê tudo, podemos calcular Vx é 68,8 metros por segundo, multiplicado pelo tempo total do projétil no ar, que é de 8 segundos. Chegaremos ao alcance de 550,4 metros. Resposta: 550,4 metros. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!